Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje o nosso gastador prodígio tá de volta, fi. Já tava com saudade dele, né? Tem bastante dessa aqui, né? Então não vai trazendo. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A gente tá no continente de Xuanchan, um mundo onde os artistas marciais são respeitados acima de tudo. E todo mundo quer participar de uma das seitas. Isso porque, mesmo que você entre numa recém-estabelecida, você consegue mudar de vida. Com a mão no queixo, nosso protagonista tá pensando. O lugar na frente dele é a seita dos espíritos estelares. E as memórias estão dizendo que aquela seita é nova, foi estabelecida há menos de um mês. E a força do líder ainda é desconhecida. Ele anda pela cidade se perguntando, cadê meus poderes, onde tá o sisteminha? E decide se esconder até alguma coisa aparecer. Uns caras passam e esbarram nele, e de repente na frente da seita alguém aparece. Todo mundo reconhece a braba. Ela é a Luo Qingxue, a líder da seita dos espíritos estelares. Ela fala pra eles que eles não estão procurando por força. Todo mundo fica feliz, falando que pelo menos agora eles têm alguma chance. Enquanto o nosso protagonista tá pensando que ela é mais bonita que qualquer celebridade do mundo dele. Ela levanta o dedo e avisa que só tem um requisito para entrar na seita dela. Eles em 1 hora terão que fornecer 10.000 pedras espirituais. O pessoal começa a querer xingar ela. 10.000 é coisa pra caramba. Uma pedra espiritual dá pra alimentar a família por um mês. Isso é tipo 10.000 salários mínimos. Agora ninguém mais quer entrar na seita e nosso garoto fica pensando que tem empresário sanguessuga até no mundo da fantasia. Todo mundo tá indo embora e nosso garoto grita que só um trouxa entraria numa seita dessas. Porém é quando o sisteminha aparece. O sistema do grande gastador invencível foi ativado. O nosso garoto olha pra tela e fica confuso. Ele achou que ia ter que esperar muito mais para obter aquilo e fala pro sistema aparecer logo. O sistema diz que, como o nome Grande Gastador sugere, ele vai ficar mais forte quanto mais gastar. Ele simplesmente tem que ostentar pra cima de todo mundo. E o resto dos problemas o sisteminha resolve. Nosso protagonista se chama Ye Feng, de 18 anos, do Reino Mortal. Ele tem um corpo normal e não sabe arte marcial. O sistema avisa que ele vai ter qualquer pedra espiritual de qualquer grau que ele quiser, que é basicamente o dinheiro desse mundo. Porém, ele tem que entender o que grande gastador significa. Se ele realmente conseguir gastar muito e surpreender o sistema, ele vai ganhar pontos. Agora, se ele gasta pouco, ele vai perder os pontos dele. E usando esses pontos, ele pode se fortalecer. Nosso menino fica pensando que a explicação foi longa, mas pelo visto esse sistema não é muito casual quando se trata de dinheiro. Nessa hora, ele recebe a primeira missão. Junte-se à seita dos espíritos estelares. Se você conseguir, será recompensado com 100 pontos e se falhar, vai perder 100. O senhorzinho atrás da Luo Qingxue fala pra ela que todo mundo ali é de família pobre. Ela só tá fazendo isso porque pelo visto não quer discípulo algum. Ela responde que não importa e que todos ali só não querem se juntar à seita dela. O senhor fica sem saber o que falar. E a Qingxue pensa que o pai dela deve estar louco quando mandou ela abrir uma seita aqui. Algo sobre afiar a mente dela, porém isso só vai atrasar o processo de cultivo dela. Isso porque o que o pai dela não sabe é que ela é uma pessoa reencarnada. Ela era a santa do santuário eterno que foi vítima de uma conspiração. Foi nesse momento que ela renasceu aqui, porém agora precisa alcançar os reinos superiores e informar seu antigo mestre. Ela avisa o Sr. Bai que tá na hora deles ir embora. Não tem como ninguém ali ter 10.000 pedras espirituais. E mesmo que tivesse, por que gastaria tanto em uma seita recém-estabelecida? É quando alguém estende uma mãozinha segurando um anel e fala que vai fornecer 100.000 pedras espirituais. Em choque, a Qingxue olha pra trás se perguntando como isso é possível. E o Sr. Bai pergunta se o garoto realmente tá disposto a dar 100.000. O Ye Feng se lembra que há 10 segundos ele falou que só um trouxa entraria. Porém, sim, ele quer ser um trouxa e se juntar a eles. Todo sorridente, ele manda o anel de armazenamento para ela. Assim que ela pega, ela fica em choque que realmente tem 100.000 pedras espirituais e se pergunta como eles encontraram um louco desses. Mas ela dá uma tossidinha e fala que a seita dela não tem lugar nenhum para ele morar e pergunta se ele tem certeza que quer se juntar. O Ye Feng fala que ela não precisa se preocupar que ele constrói um para ele. Ela dá-lhe uma sangradinha, se aproxima e fala que eles são pobres demais. Eles não têm nem mesmo nenhum outro estudante. Com certeza eles não possuem recursos para ajudar ele, então pelo visto é melhor ele desistir. Mas o Ye Feng responde que não tem problema não, se precisar de alguma coisa ele compra. Ela toma-lhe uma de novo e ele fica se perguntando porque parece que a líder não quer que ele entre. Ela fica irritada querendo saber de onde veio esse lunático.
Por que ele tá falando de comprar coisa pra ela, que é a líder daquele lugar? Na cabeça dela, ela só quer chacoalhar ele até o coitado entender que ela não quer que ele entre. Ela dá mais uma tossidinha e diz que vai ter que avisar ele de algo. Mesmo que ele vire um membro, ela não vai ajudar ele a treinar, então ele não vai aprender muito ali. No final das contas, ele vai ter que depender de si mesmo. Agora o Ye-Feng fica chocado perguntando que papo é esse. Qin Shuai fica feliz. Finalmente o maldito tá hesitando. Como esperado, já que ela disse tanta coisa assim, qualquer um ia ficar com medo e recuar. Porém, o Ye-Feng fala pra não se preocupar que ele não tá querendo nada dela. Isso porque pra ele ali é perfeito. Ele vai poder ficar completando as missões dele livremente e ninguém vai nem ficar restringindo ele. Onde que vai ter um lugar tão bom assim? Ela cai de joelhos sem entender. O Ye-Feng fica enchendo o saco, perguntando qual que é o problema pra líder da seita. Enquanto ela quer entender por que esse homem irritante tá gastando 100 mil pra entrar na seita dela. Ela tem certeza que os céus enviaram esse cara pra torturar ela. Ela tira a espada e vai pra matar ele, mas o Bai segura, falando pra líder se acalmar. Ela não pode complicar as coisas, já que pelo visto ele vai ser o único discípulo. O Ye-Feng fica com uma cara de trouxa encarando os dois. Ela se aproxima então e diz que tudo bem. A partir de hoje, ele é um discípulo da seita dos espíritos estelares. Bem nessa hora, o sistema parabeniza falando que ele recebeu 100 pontos do grande gastador. Como ele gastou 100 mil ao invés de 10 mil, ainda vai receber mais 100 pontos extras. Agora ele tá animado, ele não tem ideia de como ele vai usar esses pontos, mas ter é sempre melhor do que não ter. Ele então pergunta pro sistema o que ele faz se ele não tem missão. O sistema explica que é só ele ostentar pra cima de todo mundo que ele vai obter mais pontos. Ele fica olhando pro sistema e pra líder, então fala pra ela que ele é o único discípulo. Isso quer dizer que ele é o discípulo direto dela? Irritada, ela fala que não funciona assim, aquela seita nem possui discípulos diretos. Ele fica confuso enquanto ela agora tá ficando com raiva. Isso porque ela não quer cuidar dos discípulos, porém ela prometeu pro pai que iria ajudá-los. Porém, esse garoto tá querendo ser o discípulo direto dela, isso ela não vai permitir. Mas o Ye-Feng fala, é só dizer um preço que ele vai pagar, ele é rico e não negocia. Ela fica confusa, se perguntando se o maldito tá querendo comprar o assento de discípulo direto. Porém, ela então sorri, dizendo que é uma ideia interessante e fala pra ele dar 100 mil pedras espirituais de alto grau. Se ele fizer isso, ela abre uma exceção. O Ye-Feng fica em choque e todo mundo ali em silêncio. Ele pergunta que papo é esse, líder da seita. Agora a danada tá sorrindo. Finalmente a confiança dele toda sumiu. São 100 mil pedras de alto grau. Até numa seita de terceiro nível tu conseguiria comprar uma boa posição. Só que o Ye-Feng solta um, só isso, líder? Ela fica confusa e pergunta como assim só isso? Ele então vai no bolso e tira 500 mil pedras de alto grau e fala pra ela ficar com as 400 mil a mais como um presente. Olha a carinha do safado falando que é um prodígio em desperdiçar dinheiro, ele nunca vai perder uma oportunidade assim. O sistema parabeniza de novo, ele gastou uma quantia perfeita e agora recebe mais 200 pontos. A Qin Shuai tá se tremendo, em qualquer outro lugar tu seria chamado de ancestral se doasse tanto assim. Nosso garoto que tá confuso com toda essa hesitação. Ela hesitante tosse e fala que pelo visto uma promessa é uma promessa. Entrega uma espada e fala que agora ele é o único discípulo direto daquela seita. Ele pergunta o que é aquilo e ela fala que é uma espada negra profunda como o primeiro presente de um mestre. A Qin Shuai tá com medo de ser humilhada por ter vendido o posto de discípulo direto. Só que nessa hora o sistema avisa que ele não pode receber presentes. Caro usuário, você é o grande gastador, então como pode ficar recebendo pertences de outras pessoas? 20 pontos serão deduzidos. Ele agarra o sistema falando que esse maldito se atenta aos pequenos detalhes. Na hora cai de joelhos e oferece a espada de volta. Ela fica irritada e pergunta o que ele quer dizer com aquilo. O Ye-Feng fala que ele não merece um item como esses. A espada negra profunda, ele não pode recebê-la. Se ela realmente quiser que fique com ele, é só falar um preço. Ela arranca a espada da mão dele e diz que com dinheiro não dá pra se comprar tudo nesse mundo. Enfurecida, pensando que esse cara não tem ideia daquele presente. Aquela espada negra profunda é um tesouro, então como ele ousa devolver? Com isso ela dá um pulinho e sai voando raivosa. O Ye-Feng pergunta pro ancião Bai se aquela garota é burrinha. Por que parece que ela não tá gostando de lucrar muito? O Bai diz que ele não entenderia, enquanto se pergunta como que esse moleque mortal tem uma quantidade astronômica de finanças. Porém, talvez isso seja bom. O humor da chefe é como uma água estagnada, e talvez esse garoto crie movimentos que ajudem ela a evoluir. Então ele fala pro Ye-Feng que eles devem ir logo que o homem velho vai levar ele pra casa. Cena seguinte, eles estão voando numa espada e o Ye-Feng começa a contar os pássaros porque tá entediante demais. Ele pergunta pro sistema o que dá pra fazer com os pontos, que informa sobre os 9 reinos. Os reinos vão de 1 a 9 e em cada um dos reinos existem 9 camadas.
Ele dá uma olhada nas coisas que tem na loja e o sistema fala que destruir coisas raras na frente de alguém que as quer muito também conta como um desperdício. O Yefen fica pensando que ele não é alguém tão cruel assim pra fazer esse tipo de coisa. Ele então compra alguns itens com os pontos para começar a aumentar o poder dele. O Sr. Bai fica confuso se perguntando o que diabos aquele garoto tá fazendo. Por acaso ele tá tentando abrir o mar espiritual dele? Ele usa uns poderes no Yefen pra ver as habilidades dele e fica chocado. O garoto tem um mar espiritual 20 vezes maior do que o de um homem comum. Nosso garoto tá lá parado, cultivando tranquilamente. No mundo da consciência, ele abre os olhos e se vê numa praia. Enquanto o Bai tá do lado de fora se perguntando como aquilo é possível. O moleque tá parecendo ficar mais forte a cada instante. Ele tava no nível 0, já avançou pro nível 1 e agora já tá na segunda camada do nível 1. Abrir o mar espiritual é como criar uma base. Porém, ele tá fazendo isso em cima de uma espadinha fina. O pessoal não consegue nem cultivar em cima disso, imagina abrir o mar espiritual. Porém, o Yefen continua indo, passando pela terceira, quarta, quinta camada, da sexta até a nona camada. Ele então acorda dizendo que demorou 10 minutos inteiros. Ele achou que ia ser muito mais rápido para usar os itens do sistema. Ele então fala pro velho Bai que demorou 10 minutos inteiros para chegar à nona camada. Se a mestra souber disso, por acaso ela vai considerar ele um estudante medíocre? O Bai responde que se o garoto é medíocre, ele não sabe o que ele mesmo é. Quando ele tinha recursos suficientes para treinar e um grande mestre, ele trabalhou duro por 8 meses para chegar na nona camada. Ele fala pro Yefen que agora ele entendeu porque o garoto não estava se importando em não receber a ajuda da mestre. Realmente ele tinha técnicas incríveis. Todo confuso, o Yefen pergunta que tipo de técnica ele tá falando. Ele não tem nada disso e também não tem nenhuma raiz espiritual. O Bai fala que aquilo é impossível e toca a cabeça dele mandando energia. Porém, toma um susto, o moleque realmente não tem nenhuma raiz espiritual. Isso quer dizer que ele não tem nenhuma forma de receber poderes, então como que ele tá ficando forte assim? O Yefen pergunta o porquê ele mentiria. O Bai, coitado, não sabe o que pensar e fala que eles vão logo conversar com a mestra mesmo. Ele não vai se preocupar com esse rapaz não, deixa pra ela resolver esse problema. Um tempo depois eles chegam na seita e ali o Qinshue pergunta por que demoraram tanto. O Bai avisa que o discípulo dela já fez um avanço e até abriu um mar espiritual 20 vezes maior que o dela. Além de ter avançado direto para a nona camada do primeiro nível. A Qinshue fala que é impossível e corre até ele. Tocando a cabeça, ela pergunta pro Yefen como é possível ele ter evoluído sem ter uma raiz espiritual. Quando ele ia falar algo, alguém do lado de fora da seita grita que a seita da lua cheia chegou. Lá fora, um velho diz que a seita dos espíritos estelares é muito descarada. Como eles têm coragem de se estabelecer aqui sem nem mesmo ter um único discípulo? A Qinshue tá morrendo de raiva, tudo que ela queria era cultivar em paz. Só que ela recebeu esse discípulo maluco e agora vem gente encher o saco dela. Assim que ela sai, o velho pergunta se ela é a Qinshue que cobra 10.000 pedras espirituais para que entre na seita dela. Ele veio aqui para testar o tal único discípulo que ela recebeu. Ela fica com raiva, mas logo tem uma ideia. Talvez se o Yefen tomar uma surra daqueles caras, ele desista e assim ela fique em paz para sempre. Ela então fala para ele que eles vieram de longe e seria rude recusar a luta. O Yefen pergunta se ele pode usar uns talismãs para lutar. Ela diz que sim, então ele já vai pra frente dos caras. O sistema tem uma missão diária que te dá alguns itens pra você gastar, e hoje ele precisa usar 10.000 talismãs do Trovão Celestial. Na hora ele saca alguns não, na verdade assim, né, ele faz uma pilha. A mestre e os inimigos ficam chocados, se perguntando da onde ele tirou aquele negócio, até porque um só é caro pra caramba. Sem hesitar, o Yefeng fala pros talismãs celestiais explodirem. Os três coitados começam a ser jogados para todo lado, enquanto Yefen diz que aquilo é muito divertido. A Qinshue fica sem entender, até porque são talismãs de 9º nível. Um daqueles custa pelo menos 1.000 pedras espirituais, então por que ele tá gastando de um jeito tão idiota? As explosões continuam acontecendo e os coitados estão implorando para fugir dali, falando que o garoto é forte demais. Agora Qinshue tá com raiva, os caras estão sendo dizimados pelo discípulo tirânico dela. Ele olha com uma carinha safada pra ela fica se perguntando por que ele tá fazendo isso. Por acaso, ele não tá pensando que ela tá com medo dele? Se esse é o caso, ela também precisa mostrar que não fica impressionada. Um tempo depois, os caras ainda estão sendo explodidos e correm pro chefe deles pedindo pra ser salvos. Confuso, o chefe pensa que os fundos da seita dos espíritos realmente são grandes demais. Agora tá explicado porque os critérios pra entrar eram tão altos assim. Ele começa a tentar fugir, falando que logo logo eles se veem de novo. Porém, a Qinshue não vai deixar eles escapar e se aproxima, perguntando se eles realmente acham que podem entrar e sair a hora que quiserem daquele lugar. Os caras ficam assustados, já que ela tá no 7º nível e o mestre deles apenas no 5. A Qinshue então diz que vai deixar eles ir embora se cada um pagar com um braço. Sem opção, os três quebram os braços e ela então fala pra irem embora.
Ao ver os caras fugindo, Yefen pensa que a mestra realmente é implacável. Ela então se aproxima e fala pra ele guardar aqueles talismãs. Porém, o Yefen pergunta se ela pode ajudar com uma certa coisa. Ela quer saber o que? Ele explica que ainda tem 9.000 talismãs e ele não pode jogar fora assim. A Qinshui tá assustada, porém ela se acalma. Ela tem a imagem de uma santa. Se o discípulo dela não tá levando aqueles talismãs a sério, por que então ela levaria? Tudo que ela tem que fazer é manter um rosto calmo. Ela então abre as mãos e diz pra entregar aqueles talismãs. Ela tá querendo ver quantos ele tem. Com isso, os dois começam a esbanjar e ela começa a gostar daquela ostentação toda. Se lembrando de quando uma amiga disse pra ela não ficar treinando o dia inteiro. Ela devia sair pra assistir os fogos de artifício um pouco. Porém, a Qinshui falou pra garota ir sozinha porque ela não tinha tempo pra esse tipo de coisa. A garotinha respondeu que ela deveria tirar um tempo da vida dela pra conseguir relaxar. E agora, de volta ao presente, ela tá sorrindo, dizendo que a garota tava certa e no final das contas ela só vive uma vez. O velho Bai tava dormindo e acordou com a sequência de explosão. Ele sabia que o Yefen tava usando os talismãs celestiais, porém já fazia muito tempo. Ele então vai lá fora e vê os dois desperdiçando tudo e pergunta o que eles estão fazendo. A Qinshui graciosa fala pro Bai se sentar que eles estão só destruindo uns simples talismãs do trovão. O Yefen convida ele também, chamando o Bai pra queimar mais alguns. Ele dá-lhe um tapa na cabeça do Yefen e fala pra ele parar de ser um tolo. Cada um daqueles talismãs vale pelo menos 1000 pedras espirituais de baixo nível. Ele então olha pra Qinshui e pergunta o porquê ela também tá nisso. Aquilo ali é estupidez, já que vale muito dinheiro. Mas então nosso garoto mostra umas pedras espirituais e fala pro Bai que ele tá velho e não tá conseguindo dormir pelo visto. Ele pode ficar com aquelas 100.000 pedras e ajudar a acabar com aqueles talismãs. O velho pergunta se tá sendo subestimado. Ele tem muito vigor. Já começa a atacar falando que quando os jovens se cansarem é só entregar tudo pro senhorzinho que ele vai desperdiçar com prazer. Com isso, o sistema parabeniza o usuário por ter gasto muito novamente e receber mais 100 pontos. Nosso safado fica feliz, pensando que da próxima vez é só pedir ajuda do Bai de novo. Com isso, a noite cai e eles acordam no dia seguinte com um buraco no meio da seita. O velho tá exausto, se perguntando se ele realmente ficou acabado de queimar talismã. Porém, ele olha pro Yefen e fala que se precisar de alguma coisa é só chamar ele. A coitada da Luo Qinshui tem a sensação de que aquela seita tá indo pro caminho errado. E pergunta pro velho Bai como ele teve coragem de se vender por 100.000 pedras. O Bai fala que não foi pelas pedras, e sim porque o rapaz duvidou do vigor que ele tem. Finalmente eles acabaram com todos os 10.000 talismãs e ele recebe 1000 pontos de grande gastador. Agora ele tá feliz, já que com essa quantidade de pontos ele finalmente pode avançar alguns reinos. O único problema é que essa seita tem pouca gente. Ele precisa de mais pessoas para ajudar ele a gastar dinheiro. Seria muito bom se ele tivesse um irmão mais novo para gastar muito dinheiro com ele. É quando alguém bate na porta da seita perguntando se eles estão procurando novos discípulos. Porém, assim que ele abre a porta, ele vê um buraco gigante, um velho acabado que parece que vai morrer a qualquer hora, uma mulher com uma cara de brava que ele não quer nem se meter, e um outro com uma cara de trouxa. Porém, o Yefen agora encontrou o alvo e dá as boas-vindas pro irmão mais novo. O cara tá todo confuso, se perguntando se aquele lugar realmente é seguro. Dançando, Yefen vai pra cima dele, dizendo que a seita realmente tá precisando de novos discípulos. É só entregar 10.000 pedrinhas de baixo grau. Faz um coraçãozinho com a mão e diz que se ele entregar 100.000, pode até virar um discípulo direto da mestra. Óbvio que o safado tá louco pro rapaz falar que não tem dinheiro e aí ele vai pagar tudo pra ele. Só que o sistema diz que esse tipo de ação não se alinha com as atividades de um grande gastador. Ele teria que dar uma explicação razoável pra isso. O Yefen diz que ele tava pedindo pelo irmão mais novo e na mesma hora o cara apareceu. Com certeza eles são ligados pelo destino e não é errado gastar dinheiro com uma pessoa assim. E, estranhamente, o sistema responde que é uma explicação válida. Até o nosso garoto ficou confuso. Mas o rapaz lá tá tentando escapar, falando que pelo visto naquela seita tudo é sobre dinheiro. Só que o Yefen coloca a mão no ombro dele e fala pra ele não ir não. Por favor, é bom ele pensar melhor. O moleque tá louco pra fugir, porém recebe uma mensagem na mente dele falando: Wu Feng, sugiro que fique na seita. Só entrega logo essas pedras espirituais e vira um discípulo. Era o avô dele e o Wu Feng decide obedecer. Ele não parece muito feliz, mas pelo menos a mestra da seita parece ser forte. O Yefen na hora abraça ele, falando pra mestra que é um incrível irmão mais novo. Seria tão bom ter alguém tão adorável. A Qinshui diz que tudo bem, é só entregar as 10.000 pedras. Mas tá com raiva que o Yefen tá recrutando pessoas no lugar dela. E estranhamente o próprio Wu Feng saca as 10.000 pedras e diz pra ela verificar.
A coitada toma mais um susto, até porque não era para o pessoal andar com esse dinheiro por aí. O que tá acontecendo naquele lugar? Ela então explica que naquele lugar ele não vai desfrutar de nenhum benefício. Eles não fornecem nada e nem mesmo ajudam a praticar. Porém, ele responde: líder da seita, não se preocupe, esse discípulo não quer nada de você. A coitada fica com raiva, o maldito falou a mesma coisa que o Efen. Mas isso é porque ele também já recebeu tudo o que precisava do avô. O velho Bai parabeniza Qin-Shui por ter recebido outro grande discípulo. A coitada tá exausta e diz que vai descansar um pouco. O Ye-Fen pergunta o nome do rapaz, que diz que é Leng Wufeng. Todo sorridente, o Ye-Fen parabeniza, dizendo que agora ele é oficialmente um novo discípulo. Porém, o Wufeng tá com medo, aquele louco não parece normal da cabeça. Um tempo depois, o Ye-Fen pergunta se ele terminou de se mudar, e ele diz que sim, já arrumou o quarto e convida ele pra ir lá. Assim que o Ye-Fen entra no quarto dele, vê várias coisas de alquimista e pergunta se ele é um. O Wufeng diz que sim, ele é um incrível alquimista de terceiro grau. Existem vários tipos de alquimistas, mas todos são considerados profissões de alto status. Isso porque uma pequena pílula medicinal muda a vida de uma pessoa. O Wufeng tem certeza que o protagonista vai ficar igual um cachorro agora que sabe o quão valioso é o talento dele. Porém, nosso rapaz só fala que é legal isso aí e acabou. O Wufeng fica se perguntando por que ele não parece impressionado com a alquimia dele. O Ye-Fen então do nada pergunta se ele sabe quais são as ervas de terceiro grau mais valiosas. O cara fala que a grama do bambu fantasma, as flores de espírito da neve e os frutos do trovão roxo. O Ye-Fen na hora fala pro sistema abrir 4 caixas de cada uma dessa. Ele gasta 1.200 pontos do grande gastador e recebe 2 gramas, 1 flor e 3 frutos. Enquanto o Fen fala que não adianta ele dizer os nomes porque ele nunca vai reconhecer esses itens. Até mesmo ele jamais viu um desses. Só que do nada o Ye-Fen fala que ele deve estar com sede por ter se mudado e diz que vai preparar uma sopa e sai correndo. O Wufeng pensa que nosso garoto é estranho, mas parece alguém atencioso. Talvez ele devesse até entregar umas pílulas para ajudá-lo. Um segundo depois, o maldito tá de volta e ele fica se perguntando como ele foi rápido assim. Porém, quando ele olha a sopa, ele toma um susto. Nela contém o bambu fantasma, a flor da neve e o tal fruto do trovão roxo. Ele pega tudo e sai correndo, perguntando pro Ye-Fen por que ele tá usando aquele tipo de item. Ele se vira trouxa e pergunta se aquilo é de verdade, mas o Ye-Fen toma da mão dele, falando que achou que a erva misturada com água não seria tão eficaz quanto uma pílula, mas talvez fosse boa. Ele não esperava que fosse tão ruim assim que ele não ia gostar. Taca no chão e começa a pisar, falando que o irmão novo não gostou do presentinho. O Ye-Fen sai gritando, falando pra ele parar com aquilo, aquelas são as ervas mais raras que ele acabou de contar. Porém, o Ye-Fen ganha 1.500 pontos pelo desperdício na frente dele, todo animado por ter ganhado 500 por cada uma que esmagou. Enquanto o Ye-Fen tá no chão dizendo que ele não entende o quão valiosas são aquelas ervas. E falando pra ele que da próxima vez que tiver algum tipo desses itens é só falar com ele antes de pisar. Enquanto ele chora, nosso garoto tá dançando. Ele agarra ele no ombro e pede desculpas, falando que ele não tinha ideia sobre isso, porém agora ele tá indo embora e sai correndo. 5 minutos depois, nosso garoto fez um banho de água quente. Obviamente ele colocou as ervas lá só para poder relaxar e ostentar. O que ele não tá percebendo é que ele tá perdendo vida e a pele tá ficando escura. O Wufeng bate na porta dele pensando que não sabe como aquele garoto conseguiu aquelas ervas. Porém, ele precisa lembrar ele de algo. Não é por ganância, mas aquelas ervas separadas são muito poderosas. Porém, juntas elas são muito perigosas. Nessa hora, ele escuta o Ye-Fen gritando, falando que as pernas dele tá ficando escura. O Wufeng na hora toma um susto e bum, arromba a porta. Assim que ele vê o protagonista, ele lhe pergunta o que tem de errado com a perna dele. O Wufeng vê as ervas e diz que acabou de falar sobre a importância delas. Mas o Ye-Fen ignora e pergunta o que ele vai fazer. O Wufeng diz que pelo visto ele fez a besteira de molhar o pé nela. Só que nessa hora o sistema reconhece mais uma ostentação pra cima do Wufeng e ele ganha 1.500 pontos. Além de que ele pode usar 1.000 só pra poder remover a toxina do corpo. Na hora o Ye-Fen fica acalmado e o Wufeng diz que ele falou pra não misturar as 3. Porém, nosso garoto fala pro sistema pegar os pontos e com isso a toxina desaparece. O Wufeng fica confuso até porque aquele era um veneno impossível de se remover. Na mesma hora, o Ye-Fen volta a molhar o pé e o Wufeng pergunta o porquê que ele tá fazendo aquilo. Nossa, o rapaz diz que aquilo é muito bom e daí que é tóxico, ele pode usar uns pontinhos pra curar no final das contas. Ele então pergunta pro sistema se ele consegue limpar o veneno de outras pessoas, que responde que sim. Ele então chama o Wufeng, falando pra ele vir lá porque a banheira é grande e eles juntos podem molhar o pé. E daí ele... Batendo na cama, ele diz que garante que ele vai se sentir bem.
Vai ser como se estivesse num paraíso e nem precisa se preocupar com as toxinas que ele cuida daquilo. O coitado do irmão Júnior tá morrendo de medo, então ele diz que vai lá pra fora. Aquilo ali é muito tóxico. Ele vai embora se perguntando se aquelas são ervas da seita e ele deveria contar pra mestra. Porém, ele não é um dedo duro, então vai ignorar isso. Já com o Yefen, ele de novo limpa as toxinas e gasta tudo que tem de ponto pra avançar pra última camada do segundo nível. Na sala principal da seita, a Lu Qingxue pergunta pro ancião quem que é esse Yefen. O Bai fala que não achou informações sobre o garoto, mas com o tempo eles aprendem. O Bai tá gostando da presença do garoto, já que ele tá mudando o estado psicológico da mestra. Porém, ela tá mordendo o vestido com raiva, falando que aqueles dois idiotas foram mandados pelos céus pra atormentá-la. Só que nessa hora, eles sentem algum tipo de energia passando pelo salão. O poder vem da residência dos discípulos e o Bai já tá espantado. Ele reconhece como sendo o poder do Yefen e diz que não faz sentido, já que ele avançou recentemente. A Qingxue diz que agora eles vão ter que esperar bastante, já que ele não vai terminar isso tão rápido. Porém, o Bai avisa que ele já tá na primeira camada do segundo reino. Antes de terminar a frase, ele já chegou na segunda, terceira e quinta. O garoto tá correndo direto pro pico. A Qingxue tenta mostrar indiferença, enquanto o ancião tá enlouquecendo, dizendo que em 5 minutos ele já tá chegando no pico do segundo nível. Agora a Qingxue ficou abalada. Tá explicado o porquê o garoto falou que não queria a orientação dela. Ela olha pro Bai e pergunta se logo ela não será superada pelo Yefen. O Bai agora ficou numa situação difícil porque elogiou demais o Yefen. Antes dele, a mestra era a pessoa com mais talento naquele lugar, só que ela demorou 1 ano inteiro só pra avançar do primeiro pro segundo nível. Ele então fala pra ela que é difícil demais avançar conforme você vai evoluindo. Logo ele vai precisar de muito recurso de cultivo e vai ficar parado um tempo. Ela tá toda triste, mas o Bai fala pra não se preocupar, o Yefen vai ter que treinar por anos pra alcançá-la. Do lado de fora, o Wu Feng tá se perguntando se realmente esse é o poder do amigo dele, que parece um idiota. Agora tá explicado porque o avô dele queria que ele ficasse ali. Realmente ele precisa trabalhar duro. No dia seguinte, o Yefen acorda com a missão. Gaste 10.000 elixires profundos de terceiro grau, 9 listras com 9 marcas. Porém, o coitado tá chocado ao ver que só tem 310 pontos. Ele pega o item do sistema, se perguntando que negócio é esse de pílula do elixir de 9 listras. Como ele não tem ideia, ele decide perguntar pro Wu Feng, porém não tá encontrando o garoto em lugar nenhum da seita. O Bai aparece e pergunta se ele tá procurando pelo Wu Feng, e avisa que a mestra descobriu que o garoto era um alquimista de terceiro grau, então eles foram juntos pra cidade vizinha. Ele vê que o Yefen tá querendo falar com o cara, então diz que ele vai levar ele lá rapidinho. Porém, o voo levou 5 horas. Assim que chegou, o Bai falou pra ele passear pela cidade e saiu correndo. Isso porque o safado só queria ir até lá pra ir beber uma com os amigos. Nosso garoto ficou sozinho na cidade, então foi dar uma conhecida em volta. Ele foi no pavilhão do Mar Alto, que era uma ferraria. Foi na Torre Wangshu, que tem umas mulheres... elas são garotas fits que trabalham com agachamentos, digamos assim. Depois ele decidiu ir na casa de leilões, porém ficou com medo de entrar e as pessoas quiserem roubar ele. Ele então perguntou pro sistema se ele teria problema. O sistema falou que não, porque ele tem a Legião dos Guardiões Divinos. Se alguém colocar a vida dele em risco, a Legião aparece e protege ele no momento certo. Com isso, o Yefen se sente seguro e entra no leilão. O primeiro cara que o vê pergunta com o que eles podem ajudar. O Yefen fala que tem umas pílulas e tá querendo vender naquele local. O cara fala que entendeu e diz que vai levar ele pra um alquimista de 6º grau pra ele avaliar tudo. Assim que ele entra, o cara pergunta qual que é o grau da pílula que ele quer leiloar. O Yefen joga pra ele falando que é uma pílula profunda de purificação. O alquimista pensa que isso não é nada demais, só que aí ele percebe algo. A pílula tem 9 listras. O olho na hora dele brilha e com uma cara de bobo, o Yefen pergunta se aquilo é algo raro. O cara diz que aquilo é muito raro, isso porque cada linha representa a pureza da pílula. Com 9, ela é basicamente uma pílula perfeita. E o Yefen tá todo trouxa, sem entender nada ainda. O alquimista começa a explicar sobre o quão raro é produzir uma daquelas e o quão talentoso tem que ser a pessoa. Porém, o Yefen bate na mesa e pergunta quanto que aquilo vale. O cara explica que uma simples pílula seria vendida por 10.000. Porém, aquela de 9 listras tem um valor inestimável e somente com um leilão para ele saber. O Yefen pergunta quanto que vai ter um leilão e o cara disse que hoje era o dia de sorte, vai ter um leilão nessa tarde. O Yefen diz que tudo bem então, entrega mais uma e fala para avisar o gerente para leiloar as duas. Ele quer saber quem vão ser os trouxas que vão comprar isso, até porque ele tem 10.000 para gastar hoje. Ele tá andando pelas ruas comendo umas pílulas quando vê um cachorrinho latindo. Ele vê os olhos lacrimejantes e vai falar com ele, dizendo que fez alguns cálculos rápidos e descobriu que os dois são destinados a ficarem juntos. É só ele o seguir que ele vai ter muita coisa para comer. Isso porque ele tem que gastar 10.000 pílulas, então fome esse cachorro não passa. E ele tá curioso pra ver a reação das pessoas quando souberem que um cachorro comeu um monte de tesouro.
O cachorro tá todo fofinho, feliz, mas o safado tem seu plano maligno, né, fi? Ele decide dar um banho no cachorro e vai até um hotel. Porém, na entrada, o cara da porta diz que ele não pode entrar com o cachorro naquele lugar. O Ye-Fen pergunta o preço e o cara diz que é inegociável. Segundo o seguinte, o cara tá perguntando se a água tá quente o suficiente e se ele quer mais um balde de água quentinha. O Ye-Fen só fala pra ele sair dali logo, enquanto o sistema avisa que essa despesa não foi considerada extravagante o suficiente. Ele fica com raiva, até porque ele gastou 10 vezes a mais do que o valor do quarto, mas mesmo assim não foi ostentação. O cachorrinho tá encarando e ele fala pra ele se preparar logo pra começar a trabalhar. Ele puxa ele do banho e fala que aquele cachorrinho é burrinho e vai ficar mais inteligente. Coloca um monte de pílula pra ele comer e o cachorro começa. O protagonista diz que vai dar uma saída pra ver se acha algo divertido, mas já tá de volta. As pílulas parecem estar fazendo alguma coisa no cérebro do cachorro. Um tempo depois ele voltou e encontrou o cachorro dormindo. Já foi dar-lhe bronca, até porque o maldito só tinha comido 1000 pílulas. Porém, o cachorrinho tá exausto. O Ye-Fen diz que se ele tá cansado assim, não vai ter o que fazer. Realmente ser um grande gastador é cansativo, então eles vão descansar um pouquinho. Enquanto ele dormia, o cachorro tava passando por uma transformação. A gente vê o ancião Bai conversando com o ancião Xia. Ele fala que finalmente conseguiu vir visitar eles, mas o cara tava fora a manhã inteira. O ancião Xia fala que ele não tem ideia do que apareceu no leilão daquela cidade. Eles receberam 2 incríveis pílulas especiais de purificação. O Bai fala que se ele ficou ocupado a manhã inteira, provavelmente devem ser mais de 7 listras. O Bai fala que eram de 9 listras e 2 delas. Ele não tem ideia de quem foi o louco que trouxe algo assim, mas parece que foi um jovem que chegou hoje na cidade. O Bai pergunta se ele sabe o nome do jovem e o cara responde que não. O jovem não deixou nome, só entregou pro avaliador e foi embora. O Bai já tá pensando que talvez fosse o Ye-Feng. O Xia sussurra pra ele que pelas informações que ele ficou sabendo, o jovem não se importava nem um pouco com aquelas pílulas. Na hora, o Bai fala pra vir com ele conhecer o discípulo direto da mestra dele. O Xia pergunta o porquê que ele conheceria um discípulo e o Bai fala que só vendo pra saber. Nesse mesmo tempo, na casa de leilões, a Qin Shui tá pensando que os discípulos dela são muito sortudos. Ela não esperava encontrar pílulas tão raras como essa pra ajudar os dois. Não importa o custo, mas ela como mestra vai conseguir pra eles. O Wu Feng tá todo feliz agradecendo, enquanto na imaginação dela, ela ostenta pra cima do Ye-Fen, que tá amando ela, dizendo que ela é incrível. Ao chegarem na porta do quarto do Ye-Fen, eles perceberam que pelo movimento ele tava dormindo. O Bai ficou bravo, falou que um cultivador não pode descansar assim e chutou a porta. Todo confuso, o Ye-Fen acorda se perguntando por que o Bai tá ali. Na hora ele vê o cachorro e pergunta por que aquele maldito não tá comendo. Porém o doguinho não tá nem aí pra isso e chuta as pílulas pra longe. O Xia toma um susto dizendo que entendeu o porquê ele tinha que vir ver. Ele é um alquimista de 9º grau, então porque parece que ele é inferior àquele cachorro amarelinho. O Bai fala que não é um cachorro comum, claramente ele tem uma energia sobrenatural fluindo no corpo. O Bai pega o cachorro e fala que o corpo daquilo ali é completamente normal. Eles então perguntam quantas pílulas o Ye-Fen deu pra aquele bicho. O protagonista fala que não muitas porque ele não come bem, então foram só umas 2000. O Bai toma um susto e o Xia agarra ele, perguntando como ele deixa um discípulo da seita dele gastar 2000 pílulas assim. O Bai fala que ele que não entende a situação, o Ye-Fen é tão rico que até ele trabalha pro garoto. O outro velho diz que ele é um dos 8 anciões da seita estelar, como assim ele tá trabalhando por um discípulo de uma seita pequena? Sem graça, o Bai fala que não teve como evitar, ele pagou bem demais. Nisso, o Ye-Fen interrompe os dois e fala pro Bai que ele queria pedir um favorzinho. Como sempre, ele vai pagar 10.000 pedras espirituais de alto grau. Nosso protagonista sabe, ele precisa de ajuda, até porque precisa acabar com as 7.000 pílulas profundas. O Bai entende na hora e pergunta se ele tá querendo ajuda pra acabar com aquelas pílulas na mesa. O Ye-Fen diz que sim e que precisa consumir as 7.000 antes do anoitecer e fala pro Bai se ele tem algum problema dentário. O Bai responde que não, o dente dele tá perfeito, mas o velho Xia sabe que aquele maldito usa dentadura. O Ye-Fen então joga tudo na mesa e fala pra ele começar. O olho do velho brilha e ele começa. Nosso garoto já fala pro cachorro parar de olhar e voltar a comer também. Olhando pra isso, o Xia tá perdendo a cabeça pensando que ali só tem louco. Enquanto o Ye-Fen tá igual líder de torcida animando todo mundo. O Bai come chorando, falando que não esperava que aquilo fosse tão delicioso. O Ye-Fen vê ele chorando e diz que se ele não quiser, não precisa se forçar, tá tudo bem. Mas o Xia para ele e diz que o garoto não entende. Se ele e o Bai tivessem comido isso quando eram mais novos, eles teriam chegado aos reinos mais altos. O Ye-Fen então pergunta pro Xia se ele gostaria de ajudar o Bai. Que tal 100.000 pedras como compensação para fazer o esforço de comer aquilo? O Xia fala que ele não é da seita do espírito estelar, como que ele vai comer o recurso deles?
O Yefen diz que tudo bem, ele tá precisando dessa ajuda. Depois de um tempão, eles ainda estão mastigando, mas nosso garoto percebeu que não é o suficiente. Ele vai precisar do Feng e da Mestra para resolver aquilo. O Bai, que já tá ficando gordinho, pergunta se as pílulas que estão sendo leiloadas são dele. O Yefen diz que sim, ele jogou as duas lá para ver quem seria o trouxa que ia comprar. Enquanto isso, a Lu Qingxue tá andando pela cidade com o Feng. Ela diz que consegue sentir eles no terceiro quarto e tá na hora de mostrar tudo que ela tem. O Feng corre na frente e abre a porta chamando pelo irmão. Ela tá ansiosa pra ver a expressão que o Feng vai fazer. E daí que ele é rico, pílulas desse nível não é algo que você pode comprar facilmente com dinheiro. Porém, ela vê o Feng parado e pergunta por que ele não entra. Desolado, ele aponta pra cena de todo mundo comendo pílula. A caixa da coitada cai no chão. O plano dela foi destruído. Pra Qingxue, aquele foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. Todo mundo vendo ela com a caixa do leilão na frente entende na hora que ela comprou as pílulas. Acabada, ela pensa que no final ela estragou tudo. Ela vai até a mesa e pergunta se as pílulas que ela disputou num leilão de vida ou morte e no final das contas eram do discípulo dela. O ancião Bai diz que sim, de fato eram, senhorita. A coitada tá desolada, falando que ela achava que aquilo ali mudaria a maré. Quem diria que no final das contas ela seria destruída mais uma vez. Ela pergunta pro Bai se ela é tão burra assim. O Bai diz que não, no final das contas ela comprou pelo bem dos discípulos. O Feng logo ao lado tá louco pra aproveitar um pouquinho e pergunta se ele pode comer também. Todo mundo fica feliz, falando que ele pode aproveitar e comer até ficar gordo. Todo animado, o Feng diz que o Senhor é incrível, com isso ele vai melhorar o cultivo dele. Só que nessa hora, algumas das pílulas começam a cair no chão e ele vê o cachorro olhando. Ele corre pra parar ele, pensando que a besta selvagem vai devorar tudo. Se o cachorro comer mesmo que uma, o coração dele vai ser destruído. Porém, o cachorrinho dá uma bicuda, e agora o coitado ficou mais destruído ainda. O Xia então fala pra Qingxue tomar cuidado com o discípulo dela. Ele fez o cachorro de rua comer 2000 pílulas profundas. O Yefen tenta explicar que ele só fez isso porque cachorro come mais rápido. O Feng diz que nunca imaginou que um cachorro ia estar vivendo melhor do que ele. Nosso garoto então abre os braços, falando pra todo mundo começar a comer logo essas pílulas profundas. Enquanto a Qingxue tá se perguntando por que ela tem que receber um discípulo assim. Uma hora depois, tá todo mundo no chão de barriga cheia dizendo que não aguenta mais comer. O Yefen tá tentando bolar um plano, até porque ainda restam 2000. Na hora ele chega à conclusão, Qingxue. Ela sente na hora e fala que ela não vai ser obrigada a comer aqueles negócios. O nosso garoto implora, falando: mestra, por favor, só restam mais de 2000. A Qingxue diz que não tá afim e se ele quiser muito que aquilo acabe, ela pode comprar e enviar pra seita do pai dela. O Yefen diz que ele não pode, não é que ele não queira vender, ele não tem autorização pra isso. Até porque, se ele vender, o sistema vai dar um esculacho nele. Ela diz que vai pagar 10 vezes o preço, enquanto se pergunta por que ela, como mestra, tá discutindo o valor com o discípulo. Mas nosso rapaz traz um coração de pílulas dizendo que o sabor é incrível, ela deveria provar algumas. Ela tá confusa de onde esse maldito tirou esse prato, porém graciosamente decide aceitar uma e diz que o sabor realmente é muito bom. 2 horas depois, finalmente eles terminaram de comer. Todo mundo ficou mais gordinho, mas a mestra, eita, ela só cresce em um lugar, né? E rapaz do céu. O sistema começa a dar um monte de ponto pela ostentação que o Yefen fez pra cima de todo mundo. Enquanto a Qingxue pergunta pro ancião Bai se o que ela tá fazendo não é errado. O garoto não precisa da orientação nem dos recursos dela. E além disso, ela que tá usando da generosidade dele. O Bai fala que infelizmente o Yefen é assim, ele é o deus da riqueza, não tem o que fazer. Do nada, o Yefen vai até o Xia perguntando se ele é um alquimista que conhece sobre a erva da ressurreição de 9 folhas. A Qingxue na hora sabe que lá vem coisa do maldito. O Xia se levanta e grita que essa é a lendária erva espiritual. O Yefen pede pra ele falar um pouquinho mais baixo. O cara explica que cada folha daquela erva tem um efeito incrível. Uma pílula criada com aquela erva pode causar a ressurreição até mesmo da alma de um período de 24 horas. Então ele pergunta pro Yefen o porquê ele queria saber disso. O Bai informa ele sobre todas as ervas que ele vem desperdiçando ultimamente. O Xia fica acabado e o Bai fala pro Yefen que tem certeza que o garoto tem a erva da ressurreição. Porém, é bom ele ter percebido pela explicação do Xia que não é pra mergulhar o pé dele nessas. O Yefen arranca 3 do bolso e diz que com tantas assim, umazinha só pra mergulhar o pé deve ser de boa. Na hora, o Bai enlouquece e fala que não importa o preço, não importa o custo, ele quer uma pelo menos dessas 3.
O Ye-Fen fica meio pensativo. Danado corre até a Qin Shui e fala que trouxe um presente como sinal de respeito. Ela encara não querendo aceitar, já que recebeu muita coisa. O que vai acontecer se ela continuar sendo mimada pelo discípulo? Na imaginação, ela já tá ficando coradinha com toda a extravagância do Ye-Feng. O Ye-Feng pede pra ser aceito e ela tá enlouquecendo, dizendo até que o coração tá batendo mais rápido, ela não pode aceitar aquilo. O problema é que ela vai precisar daquilo pra continuar evoluindo. O Ye-Feng fala que o pé dele vai ser mergulhado em uma daquelas 3, isso ninguém vai impedir. A terceira, o ancião Bai pode receber desde que trabalhe duro. Nessa hora, o Xiao interrompe e pergunta o que o Ye-Feng acha dele. O Bai fica bravo, falando pro Xia parar de se envolver no assunto dele com o discípulo. Eles ficam se cutucando pra ver quem vai ajudar mais o Ye-Fen, enquanto o Wu Feng só quer se juntar ao protagonista no mergulho de pé. Nessa hora, o Xia corre até a Qin Shui e diz que ele nunca entrou numa seita em toda a vida dele. Porém, ele tá ficando velho e tá vagando muito. Ele só tem arrependimentos, então ele queria saber se a pequena Qin Shui não se importaria de ter ele como um ancião honorário. A Qin Shui fica assustada e fala que ele é um alquimista de 9º grau. A casa de leilão deles é uma das maiores, então por que ele quer se juntar à humilde seita do espírito estelar? O Xia fala que quando ela era pequena, ele segurou ela no braço, então se ela discordar, ele vai ter que falar com o pai dela. O Xia tá pensando que se o Ye-Fen arrancou 3 folhas da ressurreição, com certeza ele tem muito mais. A Qin Shui então diz que tudo bem, mas o que ele vai fazer com a casa de leilões? Ele diz que isso não importa, é só colocar o filho inútil dele pra administrar. O Bai fica com raiva, mas o Xia diz que ele não pode impedi-lo. A coitada da Qin Shui agora que se ferrou. Ela tinha criado essa seita só pra focar na cultivação, porém agora ela tem 2 discípulos malucos e um alquimista de 9º grau. O Ye-Fen vem de novo e pergunta se alguém ali já ouviu falar da tal Seda Dourada ou a Gema Estelar da Seda Dourada. Na hora os caras encaram e perguntam se ele tem aquilo. O Ye-Fen diz que não, ele perguntou só por curiosidade. O coitado tá pensando que eles estão o encarando como se quisessem devorá-lo. Mas agora todo mundo tem certeza. O Ye-Fen definitivamente tem esses 2 itens e tá querendo esconder de todo mundo. De repente, um pingente nas pernas da Qin Shui começa a brilhar e ela diz que eles têm que voltar imediatamente. O pai pergunta qual é o problema e ela avisa que não é nada demais. É só que o pai dela disse que tá vindo fazer uma visita. Porém, ela tem certeza que ele tá indo para fazer uma inspeção na seita dela. 5 horas depois, eles chegam na seita. Ela cumprimenta o pai dela pedindo desculpas por demorar. O pai diz que a Qin Shui realmente decepciona ele. Ela, morrendo de medo, pergunta o porquê que ele apareceu assim tão de repente. O pai todo trouxa começa a chorar falando que tá desapontado. Ele ficou sabendo que ela tinha criado o dia do recrutamento, então cadê os discípulos? Ele pensou que ia chegar aqui e ver uma seita cheia de alunos aprendendo, porém tá um deserto aquele lugar. Ela então fala que não precisa se preocupar porque ela conseguiu 2 incríveis discípulos para a seita do espírito estelar, o Ye-Feng e o Wu Feng. Agora a danada ao menos achou uma utilidade para aqueles 2 malditos. Ela se aproxima do pai e fala para ele não ficar zangado. Ela até mesmo aceitou o Ye-Feng como um discípulo direto. A Qin Shui era uma órfã na vida passada, então nessa ela quer ao menos aproveitar o amor da família que recebeu. O pai se aproxima do Ye-Fen e diz que a preciosa filha nunca se importou com nada, então por que ela quis ter um discípulo pessoal? Ele pergunta qual é a raiz espiritual do garoto e ela diz que não tem nenhuma. Ele pergunta qual é o talento e ela diz que ele não tem nenhum. O pai pergunta qual que é o cultivo. Ela sussurra algo no ouvido e ele grita falando que o moleque pelo visto é basicamente inútil, então por que ele é o discípulo pessoal? Ela sem graça revela que ele comprou a posição com 500 mil pedras de alto grau. O Ye-Fen todo torto confirma a história falando que isso é verdade. O pai, coitado, tá desolado, falando que ela não deveria aceitar algo importante de forma tão casual. Ele começa a chorar falando que ele não ensinou a filha a ser assim. Se ela tivesse sem dinheiro, era só pedir um pouco pra ele. Porém, de repente, o Xia joga um pedaço de madeira no chão e fala pro Ye-Feng que ele tá muito cansado e deveria sentar. O pai se aproxima e começa a fazer uma massagem. De longe, o Lu, o Oming, tá incrédulo. Ele diz pro pai que ele é um ancião do pico estelar e o Xia é um alquimista de 9º grau. Então por que ambos estão ali e ambos estão mimando aquele garoto? Alguns minutos depois, eles explicaram tudo e o coitado tá desolado. O cachorro comeu 2.000 pílulas e ele até recebeu uma lendária erva de ressurreição. O rapaz não é o discípulo pessoal dela, ele na verdade é o deus da riqueza daquele lugar. Até mesmo se ele fosse na seita do pai, todo mundo adoraria ele como um grande ancestral. O pai começa a falar que talvez o Ye-Feng seja alguém do reino superior. O Luming na hora o interrompe e diz que é bom não dizer essas coisas. Ele veio aqui para dar uma olhada na seita da Qin Shui e pelo visto tá tudo lindo. Ele então fala que quer conversar algo pessoal com ela e diz pro pessoal sair por enquanto. No quarto, o Wu Fen tá fazendo uma água pro irmão Ye, perguntando se a temperatura tá boa.
O Yefeng diz que sim, e avisa que ele vai mergulhar o pé também. O Feng agradece, mas dizendo que primeiro vai o chefe. Nossa, o garoto diz que ele não é tão mesquinho não, eles vão mergulhar o pezinho junto na erva. Ele fica todo feliz agradecendo. Do telhado, os dois anciãos observam e estão quase morrendo, dizendo que o coração vai parar se eles continuarem vendo eles mergulhar o pé na erva da ressurreição. Manhã seguinte tá tudo lindo pro Yefeng. Só de mergulhar o pé naquela água ele ficou com muito mais energia. As ostentações todas de ontem fez com que ele acumulasse 2.500 pontos de gastador. Nessa hora, ele decide dar uma olhada nos itens de hoje. São 10.000 remanescentes quebrados da espada abissal. Ele não tem ideia do que aquilo faz, então chama o cachorrinho. O sistema diz que é só tocar na testa com um item. Ele encosta no cachorro e parece que ele tá compreendendo algum tipo de arte marcial. O Yefeng olhando não consegue entender nada e diz que pelo visto aquilo não faz diferença. Ele então pergunta pro sistema o que acontece se ao invés de ostentar pra cima de todo mundo, ele só usar em si mesmo. O sistema fala que uma quantidade significativa dos pontos vão ser reduzidos. Nosso garoto agora não sabe o que fazer, não dá pra usar em si mesmo nem no cachorro, pelo visto vai ter que humilhar alguém por aí. A gente então vê o Luo Ming conversando com a Qin Shui. Ele pergunta o que ela acha de mandar aqueles garotos pro campo de batalha do Dao Celestial. Ela responde que talvez seja uma boa ideia, já que ela não tá conseguindo guiar eles. Ela não tá preocupada com Yefeng, mas o Wu Feng pode sofrer algum acidente. O Ming diz que ele também vai enviar alguns discípulos dele, porém pergunta o porquê ela tá tão confiante no Yefeng. Ele só tem dinheiro, qualquer cultivador ou monstro vai facilmente o matar. A Qin Shui então explica, por mais que o Yefeng não tenha raiz espiritual, ele não é uma pessoa normal. Com a força atual, ele facilmente se protege no campo do Dao. O pai diz que não faz sentido, até porque sem raízes ele é basicamente um mortal qualquer. E diz pra filha parar de defender o Yefeng só porque ele tem dinheiro. Mas a Qin Shui explica, ele já tá no pico do segundo reino e tem um mar espiritual 20 vezes maior que o dela. O Wu Ming diz pra parar de brincar porque isso é impossível. Porém, bem nessa hora eles sentem uma explosão e uma energia sente na hora. A Qin Shui reconhece essa como sendo a aura do like nesse vídeo, molecada. Rapaz, quem tava esperando por isso? Cês se lembra que capítulo passado terminou quando rolou uma explosão na hora que o pai da Qin Shui tava duvidando do nosso menino. Eles ficaram tudo preocupados querendo saber da onde era essa explosão. Logo ficaram procurando pela floresta ao redor, cadê o tal do Yefeng e do Wu Feng? Foi quando a Qin Shui apontou e perguntou se não era ele ali. Nosso garoto tava atacando frisbee pro cachorro tunado dele. O pai da Qin Shui perguntou por que parecia que o cachorro carregava uma intenção da espada. E obviamente ninguém sabia ainda. Nessa hora o Yefeng notou eles e a Qin Shui já perguntou por que o cachorro dele tinha compreendido a intenção da espada. Ele falou que isso era impossível porque esse cachorro era burro, não compreendia nada. Ele entregou pra ele um monte de intenção da espada abissal e nada mudou. Os velhos ficou em choque na hora, obviamente, e o Yefeng se perguntava por que todo mundo parecia odiar ele agora. A Qin Shui tentou explicar que esse tipo de intenção da espada é extremamente raro, até mesmo no campo de batalha. Deu-lhe uma na cabeça perguntando por que ele gastou essa desgraça com o cachorro. O Yefeng ignorou o que ela falou e perguntou o que era esse negócio de campo de batalha do Dao. Ela disse que a contagem que planejava enviar ele pra lá. E primeiro explicou que o continente Xuantian que eles viviam era um dos reinos baixos. E todos os reinos baixos poderiam usar o campo de batalha do Dao para se fortalecer. Lá tem tesouros, mas tem pessoas perigosas de todos os reinos e também criaturas mágicas. Assim que ele recebeu essa informação, o sistema mandou ele na segunda camada do campo do Dao e matar 1000 bestas. Ele ficou curioso porque na missão falava que ele ganharia muito ponto, normalmente fala a quantidade. O velho então perguntou quantas intenções da espada ele usou naquele cachorro, porque tava parecendo que ele tava prestes a evoluir. Enquanto se lembrava de um grande cultivador da seita deles que treinou a vida inteira pra ficar na força desse cachorro. Óbvio que reluzente, o Yefeng falou que ele não usou muito não, só umas 10.000. Na hora os 4 virou uma sombra encarando ele e começaram a querer matar o garoto. Ele fofinho pediu desculpas falando que fez sem querer. Mas óbvio que tá pensando que foi uma boa ousadia. Na hora, a Qin Shui falou pro pai dela sumir com esse moleque, senão ela ia enlouquecer. Ele agarrou o Yefeng e saiu voando, falando que quando o treino acabasse eles estariam de volta. O Yefeng perguntou onde eles iam e o cara falou que eles iriam na verdadeira seita, já que ali era só a primeira etapa. Ele lá encontraria alguns irmãos mais velhos para o ajudar no campo do Dao. O doente do Yefeng perguntou se o pessoal lá tava passando fome e precisando de apoio, se por acaso eles não queriam fazer novas construções, ou se talvez todos lá precisassem de pedras espirituais. O homem gritou na cara dele falando que eles já estavam prosperando o suficiente. Ao chegar lá, as casas realmente eram bonitas. O Yefeng não teve opção a não ser ir deitar-se perguntando quais seriam os itens de amanhã.
Ele acordou e o sistema mandou ele gastar 1000 pedras espirituais de alta qualidade. O Ye-Feng ficou animado, ia ser fácil, ele já tinha uma ideia. E mandou o sistema gastar todo o dinheiro comprando um monte de técnica marcial. O sistema gastou 100 pontos e ele obteve o soco do dragão de fogo. Na hora o safado ficou animado, falando que não via a hora de usar esse punho do dragão. Porém, o sistema avisou que ele precisaria de Ki de fogo. O coitado não tem nem raiz espiritual, então como é que ele vai ter um Ki de fogo? O sistema falou só pra ele esperar e tentar mudar o Ki dele. Com isso, ele conseguiu mudar a energia pura que ele tinha no corpo por poder de fogo. Nessa hora, alguém chamou ele logo pro café da manhã. O Ming tava brigando com ele por ter enrolado a manhã toda. E quando olhou pra trás, tomou um susto que ele tava jogando um monte de pedra, falando que tava jogando umas bênçãos dos céus. O Ming, se mordendo, falou que mesmo que ele tivesse muita, não era bom desperdiçar assim. Só que o Ye-Feng virou poeta e falou que a maior dor de cada pessoa é diferente. Para um espadachim, a maior dor seria morrer sem compreender os poderes da espada. Para um alquimista, sem conhecer todas as ervas. Mas para ele, o maior medo é morrer ainda tendo dinheiro para gastar. E com isso, voltou a jogar pedra. O Ming falou que queria ver quanto tempo ele ia manter isso. Um tempo depois, eles chegaram na seita do Pico Estelar. E nosso garoto estava enjoado de tanto jogar pedra. Porém, ficou impressionado que o lugar era gigantesco. O Ming então avisou que o Ye-Feng ficaria ali até chegar o dia de ir pro campo de batalha do Dao. Nosso garoto se apresentou ao tal do Song e falou que ficaria ali atrapalhando ele por uns dias. Andando por lá, o Ye-Feng escutou uns sons e perguntou o que era. O cara disse que alguns discípulos estavam treinando e ele podia ir lá se divertir também. Na hora, o sistema mandou ele derrotar 100 pessoas para ganhar 500 pontos. Se ele perdesse, perderia os 500. O louco ficou animado, falando que realmente estava precisando de alguns. Já na arena, nosso garoto tava entrando e todo mundo se perguntava quem era aquele louco. Ele se apresentou como Ye-Feng da seita da Qing Shui. Os caras ficaram impressionados, até porque ela era famosa ali. Ele avisou que tava no pico do 2º nível e um cabeludinho logo se aproximou falando que ia treinar com ele. O nome do cara era Men Yan, e todo mundo sabia que ele tinha se juntado há 3 anos a esse lugar, porém era um prodígio. Ele disse pro Ye-Feng que demorou 3 anos pra chegar igual a ele no 2º nível da 9ª camada e perguntou quanto demorou pra ele. O Ye-Feng falou que demorou 10 minutos pra chegar no pico da 1ª e mais 5 pra chegar no pico da 2ª. O cara ficou confuso, perguntando que droga era essa que ele tava falando. Ficou um silêncio e geral tava falando que esse Ye-Feng pelo visto se achava muito. Por que ele vem até aqui a seita deles pra ficar mentindo? O Ye-Feng se virou e avisou que tava falando a verdade. Do nada o Men Yan pulou na direção dele falando que ia provar as mentiras dele agora. Nosso garoto só concentrou o tal do punho do dragão de fogo e deu-lhe na direção. No caminho, o Men Yan já viu que não ia conseguir se defender, mas tentou mandar um corte da lâmina. A explosão varreu o lugar e todo mundo teve que se proteger. O pessoal não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Ao apontarem de novo pro campo, tinha um dragão perseguindo o Men Yan que tava correndo desesperado. O psicopata do Ye-Feng não tava lançando um, ele tava jogando um atrás do outro. Vendo os 3 dragões vindo na cara dele, o coitado se perguntava de onde veio esse monstro. Ele se jogou pra fora da arena pedindo socorro. Como isso era a vez do próximo, agora o safado tava narigudo. E ele falou que iria lutar com pelo menos 100 pessoas ali. O psicopata tava mandando dragão pra todo lado, falando que essas lutas de treino são muito animadas. Enquanto o pessoal tava pedindo pra ele pegar leve porque tava destruindo o campo de treino. Enquanto ele agora tava todo gracioso, falando que aqueles que o desafiam merecem conhecer o poder de seu punho. Pensando que mostraria pra eles o poder da luxúria. Nisso, um dos membros da seita falou pra todos os discípulos daquele mesmo nível atacarem. O pessoal ficou assustado, já que o garoto teria que enfrentar 200 pessoas ao mesmo tempo. Os caras falou que era impossível, mas se ele conseguisse, seria a próxima lenda daquele lugar. Com isso, o líder enviou todo mundo pro ataque e mandou eles erguerem uma barreira coletiva pra conseguir parar o Ye-Feng. Ele viu que não daria pra usar o soco do dragão tão de perto assim. Falou pro sistema ficar procurando técnica mesmo que custasse todos os pontos. Depois de gastar mais de 700, ele obteve a Lotus do Relâmpago. Ele continuou mandando o sistema obter mais ainda. Pegou um encantamento do dragão da água. E por último, um moinho de tempestade. Agora o safado tava com uma em cada dedo. Ele invocou a Lotus. Tacou o dragão da água saindo dela. O pessoal já vendo aquilo começou a se tremer, falando que não fazia sentido. Enquanto de longe um se perguntava por que ele tinha 3 raízes, o outro queria saber se ele estava sentindo ventinho. O Ye-Feng então falou que estava na hora do movimento final. E tacou o tornado embaixo da Lotus misturando tudo. Tava começando a faltar energia pra galera da barreira. E o professor perguntou se era possível alguém realmente ter 4 raízes espirituais. Com uma cara de Jojo, Ye-Feng falava que ainda não tinha acabado.
Os coitados da seita tava tudo se tremendo enquanto era arremessado pra todo lado. Ele tava igual um psicopata rindo até que as bandeirinhas brancas subiram. O professor ficou pensando que ele se achava só por ser arrogante e tentou ensinar um pouco de humildade. Quem ia imaginar que esse moleque do caramba tinha tanto poder espiritual? O doente do Yifeng tava falando que ele é jovem e cheio de vida, quem mais tem coragem de vir pra cima? A cena muda pra entrada da seita. Um grupo de discípulos tá chegando lá se perguntando por que foram chamados pelo mestre. Pelo visto, são eles que vão ser mandados pro campo do Dao. O Ming avisou que eles foram chamados porque ele precisa informar sobre um novo Júnior que vai acompanhar eles. Porém, eles pareciam não se importar muito, dizendo que tanto faz. Porém, um deles parecia interessado, até porque, para ser um Júnior recomendado naquela seita, a pessoa tinha que ter potencial. E perguntou pro Wu Ming qual que era o talento do cara. Ele respondeu que o talento era gastar bastante, era isso que ele sabia fazer. Os discípulos ficaram meio confusos, até porque a seita deles era extremamente rica, então como que alguém surpreendeu até o mestre? O Ming falou que eles não entenderiam, eles teriam que ficar um tempinho perto do garoto pra entender, e que em alguns dias eles até acompanhariam Yifeng de volta pra seita da Qin Shui. E avisou pra eles ficarem bem próximos do garoto, porque até o lixo dele vale muito. O plano do Wu Ming é ver ele gastando os recursos para treinar os discípulos da seita dele. Dessa forma ele vai conseguir economizar e gastar ainda mais com os outros. Os discípulos estão achando que o mestre dele está enlouquecendo, que fala para eles ficarem quietos e aprenderem através da experiência. Porém, tá na hora de conhecer o Yifeng. A caminho, ele avisou mais uma vez para ficar de olho no deus da riqueza. Uns caras ali por perto estavam comentando sobre o Yifeng ter 4 raízes e ter batido em todo mundo. O Ming orelhudo tava só escutando esse negócio dele ter vencido 200 pessoas. Os outros discípulos escutaram isso também e perguntaram se esse negócio dele só ter dinheiro e mais nada realmente era verdade. O Ming falou que o garoto chamava tanta atenção com o dinheiro que ele nem tinha prestado atenção no resto. O pessoal ficou se questionando se realmente o chefe deles tinha ficado cego por dinheiro. Um momento depois, eles chegaram no campo de batalha destruído. As garotas ficaram confusas, perguntando como um desastre assim aconteceu no treino dos Júniors. O Ming então perguntou pro Song o que aconteceu. O Song falou que uma pessoa ficou famosa com uma única batalha e tem uma presença invencível. O novo mestre da seita Yifeng tinha lutado contra 200 pessoas sozinho e vencido. Os discípulos estavam até se perguntando se era possível alguém vencer 200 pessoas do mesmo reino assim. Enquanto os discípulos estavam desolados, o Wu Ming foi perguntar pro Song os detalhes. 2 minutos depois, ele tinha sido informado de tudo e lembrou que a Qin Shui falou que ele tinha um mar espiritual 20 vezes maior. O Ming já percebeu que errou em não checar os poderes do garoto. Enquanto os discípulos já estavam começando a chorar, perguntando se era possível alguém ser tão forte assim. O cara era rico e extravagante, tinha 4 raízes espirituais, era mais forte que 200 do mesmo nível. Um deles se aproximou e perguntou pro Song onde esse garoto tava, que falou que tava no quarto 111. Assim que os outros escutaram, eles sumiram daquele lugar em direção ao tal Yifeng. O Song perguntou pro Wu Ming se ele teria a intenção de fazer o Yifeng um membro central daquele lugar. O Ming falou pra ele parar de sonhar. O Yifeng era propriedade da seita da filha dele e ninguém ia roubar. O coitado do Song pediu desculpas, mas falou que com o caos que ele causou ali, todo mundo já saberia dele. E o Ming percebeu que isso ia dar trabalho. Esticado numa cadeira, o Yifeng tava cantarolando. Até que alguém caiu do lado dele e ele tomou um susto. Era o grupo dos Júniors vindo desesperado na direção dele. Cercaram ele, cada um fazendo uma pergunta, dizendo que sabia que ele tinha muito dinheiro, era muito forte, tinha muita raiz do poder. O Yifeng ficou confuso de onde tantos Júniors apareceram assim, e o cara disse que explicaria tudo. Nisso, ele descobriu que o Wu Ming estava querendo promover ele de cargo também e mandar esses Júniors lá pra seita da Qin Shui. Sabendo isso, ele já perguntou pro sistema se não tinha problema dar presente pros seus novos Júniors. Ele questionou se 100 mil moedas estava de boa e o sistema concordou. Vendo ele se encolhendo no canto, as garotas comentaram que ele parecia ter ficado tímido com a presença delas ali. Até que o Yifeng virou e disse que queria mostrar um sinal de apreciação pela chegada dos novos Júniors. Mandou um anelzinho na mão de cada um. O cara deu uma checada com poder espiritual e ficou confuso do porquê tinham 100 mil pedras de alto nível. Obviamente ficaram encarando ele, até porque acabaram de virar os Júniors do garoto. Na hora, se lembraram que o Wu Ming avisou que ele era rico, muito rico. O safado recebeu mais 200 pontos por gastar bastante grana e 100 pílulas do despertar. Essas pílulas não podiam ser usadas para ganhar pontos de gastador, porém qualquer criatura que utilizava aquilo entrava automaticamente em um estado de despertar. Mesmo que não desse ponto, ele jogou uma na mão de cada um dos discípulos que perguntaram o que era aquilo.
O Yefeng falou que aquelas eram pílulas do despertar. O pessoal parecia confuso, se perguntando se algo assim era possível de existir. Ele avisou que o efeito seria imediato e duraria 20 minutos. Os Juniors, confiando nele até porque o garoto entregou 100 mil, tudo decidiram consumir as pílulas. No mesmo momento, eles se sentaram em posição de lótus e começaram a transcender. O Wuming apareceu perguntando o que estava acontecendo. Nosso garoto falou para ele ficar quieto, explicando que ele tinha dado as pílulas do despertar e era bom deixar ele sozinho por enquanto. O Ming perguntou se ele poderia receber umas também. O Yefeng disse que sim, até porque ele ia dar o resto pro cachorro. Na hora tomou um esculacho, por que ele ia entregar algo tão raro assim pra um cachorro que nem cultivar direito consegue? O Yefeng, sem graça, só ficou pensando que vai que o sistema mentiu e ele consegue ganhar ponto de ostentação. Enquanto o mestre tava se mordendo, pensando que não iria sobreviver se visse um cachorro comendo isso. Então falou pro Yefeng dizer um preço que ele compraria tudo. Mas nosso garoto tava com uma cara de Jojo, falando que ele não sobreviveria se não visse o cachorro dele comendo uma. O Wuming saiu, falando para ele tomar cuidado com os 5 anciãos que estão querendo recrutar ele. Enquanto isso, próximo às montanhas, na caverna de seclusão, um velho disse que eles finalmente chegavam e o Wuming apresentou o Yefeng para todo mundo. Um deles, chamado Luo Changjin, informou que o garoto tinha derrotado 400 pessoas do mesmo rank. Na hora, os outros 4 anciões se aproximaram. O Yefeng ficou confuso porque estava cercado. E os anciões começaram a analisar o poder dele, dizendo que era aterrorizante alguém ter um mar espiritual tão grande assim. Porém, todos eles ficaram assustados quando perceberam que ele não tinha nenhuma raiz espiritual. O tal do Changjin achou em si impossível e perguntou como ele controlava as energias do céu e da terra se ele não tinha nenhuma conexão. Reluzente, o Yefeng disse que não tem ideia nenhuma. É só que ele sente que consegue transformar a energia de dentro do corpo dele em qualquer elemento. Cada um dos anciões estava com uma cara de impressionado diferente. E agora o Yefeng queria dar mais de 1 milhão para cada pelo grau deles na seita. O sistema disse que a quantidade era pequena e ele tinha desaprendido a ostentar. Ele então disse que queria dar 10 milhões e o sistema falou que finalmente ele tá entendendo. Isso fez o Yefeng perceber o quão importante esses caras eram. Todo brilhante, ele se virou pros caras e falou que ele não preparou muita coisa, porém ele trouxe algumas pedrinhas para cada um. Só de ver o brilho na mão dele, os anciões já se perguntavam o que era aquilo. Com o presente em mão, os anciãos tinham certeza que esse garoto veio de algum outro mundo. Na hora, o Wuming também quis oferecer um presente para ajudar eles a superar as barreiras que vem enfrentando, e entregou 5 daquelas pílulas do Yefeng, dizendo que ajudaria eles a transcender. Os caras pareciam desconfiados, enquanto o Yefeng estava morrendo de raiva pela ostentação dele ter sido roubada. Porém, o Wuming só foi tirando o garoto, falando para não atrapalhar os anciãos. 20 minutos depois, eles acordaram. Eles ficaram se olhando e todos dizendo que era só mais um pouco. E o tal do Tianxian perguntou pro Yefeng quantas mais pílulas ele tinha. O Ming disse que não tinha ideia, mas o garoto tinha mais algumas pelo menos. Porém, era bom eles saberem que ele planejava entregar tudo isso pro cachorro. Os anciãos ficou tudo de olho arregalado perguntando o que ele quer dizer com o cachorro. O Chanxiang falou que eles jamais fariam mal para um garoto novo como ele, porém seria errado entregar isso para cachorro. Assustado com os anciãos macabros, ele disse que daria só umas 40 e eles ficariam com o resto. Na hora se aproximaram do Wuming e perguntaram por que ele não controlava a extravagância de seu discípulo. O Wuming disse que desistiu desde que o garoto deu a intenção da espada pro cachorro e mergulhou o pé nas ervas da ressurreição. Na hora o Chanxiang tomou um golpe e caiu para trás. O nosso garoto estava meio sem entender o que estava acontecendo. Ele então se aproximou do Yefeng e disse para ele parar de gastar coisa tão valiosa com o cachorro dele. Porém, o que o Yefeng estava achando estranho é que era todo mundo muito gentil. Normalmente, quando alguém ostenta nesse tipo de história, todas as pessoas em volta tentam roubar os tesouros dela. Porém, mesmo quando ele deu tudo para Qin Shui, ela ainda quis comprar pílulas só para ajudar ele. Depois que ele venceu a luta contra todo mundo na seita, o pessoal parecia sentir orgulho de ter ele lá. E agora nem mesmo 5 anciões estão falando sobre tirar os tesouros dele. Considerando o quão leal as pessoas pareciam nessa seita, ele falou que a partir de hoje então seria um membro extravagante daquele lugar. E na hora ofereceu 70 das pílulas como um presente de entrada. Quanto mais forte a seita fosse, mais ele poderia ostentar ali, então não era uma ideia ruim. O Chanxiang disse que aquela seita era muito sortuda de ter alguém como Yefeng. E perguntou pro Wuming se ele tinha ideia do quanto o garoto havia os ajudado. Era bom ele saber que não importa o que Yefeng fazer, ele não pode ser punido. Com uma roupa de ursinho, o Wuming disse que entendeu muito bem. Com isso, os anciões se retiraram enquanto o Wuming agradecia, pensando que mesmo que eles não falassem, ele jamais trataria mal o garoto. Foi nessa hora que algo caiu no bolso dele e os caras reconheceram na hora que era uma gema dourada.
O Yefeng se agachou, dizendo que sem querer deixou cair essa pedra do bolso. Obviamente o safado só fez aquilo pra deixar eles com inveja. Na hora o Huming veio na cara falando que sabia que ele tinha essa gema desde o dia do leilão. Um dos anciãos se aproximou, dizendo que queria muito comprar aquilo porque ele era um alquimista. O Yefeng disse que ele não tinha muitas, então não poderia vender, porque estava tentando construir um banheiro com aquilo. Os cara ficou desolado e perguntou se ele tinha uma ideia do valor daquele item para um alquimista. Obviamente o safado só pensava no banheiro dourado, dizendo que ia brilhar muito. Enquanto ele era esculachado pelo Huming, o cara perguntava se ele tinha como conseguir mais. O Yefeng disse que sim, e se sobrasse mais ele daria para ele. O alquimista saiu sorrindo então, dizendo que usar essa gema dourada para construir um banheiro era uma ótima ideia. Os outros anciões acharam estranho e perguntaram pro Qianxin se ele não achava extravagante demais algo assim. Os caras fizeram uma reunião, na qual o cara falou que um lugar assim sobreviveria a qualquer punição dos deuses. Era só correr pro banheiro do Yefeng e eles estariam a salvos. O Ming se aproximou falando que era uma solução ridícula, mas realmente funcionaria. Enquanto o Yefeng tinha certeza que esses caras estavam planejando algo estranho. 10 minutos depois, eles estavam comentando sobre a ida do Yefeng pro tal campo do Dao Celestial. E os anciões falavam pro Wu Ming que era bom mandar pessoa forte pra proteger o Yefeng. O Yefeng disse que não precisava se preocupar porque ele conseguia vencer aquilo sozinho. O ancião parecia em coro com raiva, até porque não quer que o deus da fortuna morra. Mas nosso garoto começou a chorar, falando que se tivesse um monte de gente ajudando ele, o treino seria inútil. O ancião falou que tudo bem então, mas era bom ele tomar cuidado e não confiar em absolutamente ninguém. Ele deveria descansar por 2 dias e depois ir pro campo. O Yefeng não queria levar ninguém, até porque seria perigoso tentar proteger alguém. Além disso, ele tá curioso pra ver quais são os tais super guardiões do sistema. Depois das reuniões, ele voltou pra casa e todos os júniors ainda estavam lá. Obviamente, os safados estavam tudo perguntando se ele tinha mais aquela pílula do despertar. Nosso garoto tava ficando sem jeito, falando que ele já deu mais de 70 só pros anciões. Porém, as garotas começaram até a imitar gatinho, falando que ele deveria dar mais um pra sua incrível júnior. Ele pediu desculpa, mas teria que dar pros cachorros, deixando os coitados desolados. Os coitados começaram a chorar, dizendo que eles não deveriam falar sobre isso então e não tentar forçar nada, até porque eles já receberam uma. O Yefeng então avisou que ele entregou 70 pros anciões que distribuiriam pros melhores daquele lugar. Na hora, os júniors saíram correndo. Um outro tava ali fazendo gracinha, dizendo que não iria mais pedir, mas na verdade era só uma ilusão, porque ele já tinha fugido antes de todo mundo. O Yefeng ficou ali, dizendo que a vida de alguém luxuoso realmente é monótona, enquanto o sistema perguntava de onde ele tirou esse vinho. Bravo, o Yefeng perguntou pro sistema porque ele não recebeu nenhuma recompensa de ostentação ao dar 10 milhões pros anciões. O sistema explicou que é porque eles têm a intenção de devolver pra ele. Ele agarrou o sistema com raiva, falando que esses velhos tão gentil até demais. Nessa hora, o Qianxin abriu na porta pedindo desculpas por aparecer. Assustado, o Yefeng perguntou o que ele estaria fazendo ali. Na hora, ele falou que era para ele manter todas as pedras que ele deu, até porque ele tem muito mais, então ele não quer receber de volta. Porém, o Qianxin já foi falando que aquela seita não poderia aceitar tantas pedras de um novo discípulo. Nosso garoto falou para ele não se preocupar, até porque juntando a de todo mundo, ele ainda tinha mais. Todo empresário, ele falou que seria o banco daquele lugar e era só pedir que ele entregava. O velho se tremendo perguntou se ele teria um cristal espiritual. O Yefeng não sabia o que era e o cara explicou que aquilo era utilizado para manter a barreira protetora desse lugar. O problema é que eles estavam ficando sem e a seita do Pico Estelar sempre sofria ameaças. A quantidade que eles obtinham no Dao Celestial decaiu, então as barreiras são enfraquecidas. O Yefeng na hora perguntou pro sistema se ele poderia dar 10 bilhões pra esses velhos. O sistema mandou ele parar de ser sem vergonha, até porque isso aí demoraria milênios para eles conseguirem gastar. O Yefeng xingou o sistema, falando que isso aí era para proteger as gerações futuras. Pela primeira vez, o sistema barganhou e disse que esse tanto ele não aceitaria. Ele então falou que tudo bem, ele aceitaria 100 milhões de pedras espirituais de alto nível. O Qianxin, que vem do Yefeng com a mão pra cima, sabia que o garoto não teria algo como aquilo. Porém, na hora, ele sacou as 100 milhões, falando que encontrou ali no bolso. O coitado ficou todo se tremendo. E disse que, pelo visto, ele tava com um problema de audição, mas o Yefeng disse que não. O velho achou estranho, até porque se eles vendessem a seita inteira, eles não receberiam tanto assim. Usou o poder espiritual para ver o que tinha dentro daquela joia, e lá encontrou uma imensidão de pedras espirituais de alto nível. Ele não sabia nem o que fazer enquanto o Yefeng entregava, e recebia mais de 500 pontos totais pela sequência de ostentação, junto com o manual da formação da 9ª estrela. O velho segurando a pedra perguntou pro Yefeng se ele realmente entregaria algo assim pra seita.
O Yefen disse que sim e que aconselhava eles a manter a barreira protetora sempre funcionando. O velho falou que seria um desperdício manter a barreira funcionando sem ter uma crise acontecendo. Só que o nosso garoto falou para não se preocupar, que de onde vem isso aí tem muito mais. O velho perguntou se realmente tinha tanto assim e ele disse que sim, realmente tem muito ainda. O velho levantou a espada falando que a formação de 9 estrelas da espada estaria permanentemente ativada. E escutando isso, o Yefen se lembrou que o que ele recebeu foi algo assim. Ele então chegou no Tianchen e disse que ele tinha um conjunto de formações de proteção para ele dar uma olhada. Folheando o livro, ele percebeu que o custo para manter aquilo seria 10 vezes maior, porém ela ficaria 10 vezes mais forte. Ele ia se virar para perguntar se tava tudo bem eles aceitarem, mas nosso garoto com cara de trouxa falou para nem gastar o tempo com pergunta. O velho disse que tudo bem então, ele entendeu. Foi no bolso e puxou uma placa de ancião honorário da seita. O nosso garoto ficou confuso, como que ele ia ser um ancião honorário com essa idade? Mas o velho disse que tudo bem, até porque ele valia pelos 5 outros anciões, e a melhor parte é que o Luo Ming ia ter que chamar ele de ancião Ye. Ele ficou sem graça, falando que ele não estava interessado nisso, já que a vida dele era só luxo e gastação. E outra, como que ele ia conversar com os discípulos se ele fosse um ancião? Já se lembrando do Homem-Aranha falando que com muito poder vem muita responsabilidade. Mas o Jiang Xing falou que não ia aceitar isso. E se somente os 5 anciões e o Wu Ming soubessem dessa informação? O Yefen disse que não faria nada se recebesse esse cargo, mas o cara aceitou. Na hora, o Wu Ming abriu a porta e perguntou se o Yefen gostaria de conhecer as bestas demoníacas. Ele viu que o ancião tava lá e perguntou o que estava acontecendo. Na hora, o Jiang Xing foi na cara dele e mandou ele se referir corretamente ao grande ancião Ye. Ele ficou confuso e o cara explicou que a partir de hoje aquele garoto era um ancião da seita do Pico Estelar. O homem disse que entendeu, mas queria saber como ele virou um membro assim. O Tianchen disse que o garoto contribuiu até demais. O Ming estava curioso para saber quanto era esse mais. O cara não respondeu, então ele foi pro Yefeng e perguntou. O Yefeng falou que não precisava chamar ele de ancião, mas ele contribuiu apenas com 100.000 pedras espirituais de alto nível e um manual de formação. O velho ficou na roupa de urso falando que realmente era pouco ser um ancião. O Yefeng ignorou e perguntou se eles poderiam dar uma olhada nessas tais bestas demoníacas. A cena muda para a parte de trás da montanha da cultivação. O Tianchen estava chegando e os anciões perguntaram se ele conseguiu devolver tudo pro Yefeng. Ele sinalizou que não enquanto suspirava. Os anciãos queriam saber por que ele não devolveu as coisas pro Yefeng, explicando que por mais que a quantidade fosse boa, eles não precisavam daquilo. O chefe avisou que ele não só não conseguiu devolver, como ainda recebeu mais benefícios ainda. Aquele garoto Yefeng, ele deu até coisas demais. Desolados, os anciões não sabiam o que falar e perguntaram pro chefe quantas pedras ele entregou. O chefe então revelou que foram 100 milhões de pedras espirituais. A velha na hora tirou da mesa e falou que era inacreditável que tinha tanta fortuna naquele negócio. O pessoal garantiu que com isso eles teriam proteção por milhares de anos. O Tianxiang então revelou que eles manteriam a proteção ativada o tempo inteiro. Os outros anciões acharam extravagante demais e perguntaram se por acaso eles estavam sofrendo ameaça de outros lugares. Imitando Yefeng, ele disse para não se preocupar, que era só pedir mais pro garoto que ele ia entregar. Os anciões queriam saber porque em um dia com o rapaz eles estavam se sentindo igual mendigos. O velho então revelou sobre a formação 10 vezes mais cara e 10 vezes mais forte. Mesmo um expert de 9ª camada não conseguiria causar danos à seita deles. Enquanto isso, lá no Pico dos Demônios, o Ming informava nosso garoto que ali, quanto mais fundo você vai, mais forte a besta que você encontra. O Yefeng perguntou por que eles não matam logo tudo e correm esse risco. O Ming explicou que ali eram os testes de vida ou morte. Para um discípulo largar a seita, ele tinha que vir ali e desafiar as bestas demoníacas. Se eles nem mesmo conseguem vencer algo assim, eles não sobreviveriam do lado de fora. Isso quer dizer que a seita ainda é a melhor oportunidade que eles têm. O Yefeng então falou que como logo ele iria pro Dao de batalha, ele gostaria de praticar um pouquinho. Mas o Ming sabia muito bem que se ele permitisse isso, o garoto ia destruir tudo. Enquanto o Yefeng ficava pedindo, ele se fingia de trouxa. Óbvio que nosso garoto notou e com 2.810 pontos ele tinha que fazer alguma ostentação. No dia seguinte ele recebeu do sistema um cadáver de leão maluco do trovão roxo. Ele se levantou se perguntando o que dá pra fazer com um cadáver de uma besta. O cara ao lado explicou que você poderia utilizar esses cadáveres para cultivar os corpos físicos. Para um cultivador físico, um cadáver de besta é essencial para se fortalecer. O Yefeng perguntou o que acontece então se eles fizerem um churrasquinho com essa besta. O cara não sabia o que responder, pensando que ia enlouquecer com esse garoto. Ele então fez um discurso gigante sobre o porquê seria muito errado fazer isso. Mas o Yefeng só queria saber se tinha um cultivador de corpo na seita.
O cara explicou sobre o tal ancião Wu que estava prestes a transcender. Porém, na hora viu Ye Feng saindo e ficou se perguntando se aquele maldito realmente tinha um cadáver de uma besta de alto nível. Nosso garoto foi de novo pro campo de treinamento e todo mundo ficou se perguntando se ele ia surrar geral. O Xiaoming já estava no chão dizendo que tinha se rendido, ele era angelical. Mas o Ye Feng subiu no telhado, jogou o armazém pra cima e disse que hoje ele faria um churrasco pra todo mundo. O negócio brilhou e depois que a fumaça baixou, apareceu o tal do cadáver do leão roxo. Ele subiu em cima do monstro e pediu ajuda pra cortar. Só que quando o pessoal tentava, essa espada quebrava no meio. Não importava o quanto de energia ou a lâmina usada, nada penetrava na carne. Ele então se virou pro sistema e perguntou se não tinha umas facas pra emprestar. O sistema disse que tudo bem, emprestaria 100, mas ele teria que devolver. Quando ele recebeu, ficou encarando, pensando que aquelas facas não pareciam cortar nada. Foi até os Juniors e falou pra eles utilizarem essas que ele tava entregando. O pessoal ficou dando uns cortinhos, falando que elas não pareciam muito boas. Porém, um deles testou e viu que o negócio cortava igual manteiga. Vendo que o pessoal não conseguia nem encostar no dedo, ele pensou em ficar com tudo pra ele. Mas o sistema avisou que era bom ele devolver ou perderia todos os pontos de gastador. Um tempo depois, estava só a carcaça do tigre e todo mundo comendo tranquilamente. Nosso garoto estava animado, falando que aquilo ali parecia um acampamento clássico. Enquanto isso, na parte leste do Pico Estelar, um portal se abria e um like nesse vídeo saia dele, molecada. O que vocês acham do nosso ostentador que voltou para a segunda parte? Quem ainda se lembra dessa história sabe que tem bastante coisa pra acontecer ainda e eu vou trazer pra vocês nessa obra que eu gosto dela. Hoje mesmo no domingão eu quis gravar umazinha pra vocês ficarem e não ficar no tédio. E pra não perder a próxima, se ativa o celular. Dale!